Salve pessoal, tudo bem? Grande abraço, deixa o like, se inscreva e ative as notificações aqui do canal. Muito prazer, eu sou o repórter da Rádio TV Bandeirantes, Diogo Rossi, e nós somos mais de 31 mil inscritos aqui falando da dupla Grenal. Galera, vamos falar sobre o Grêmio e 3 assuntos vão tocar este vídeo. Reservas, os reforços serão reservas? O futuro de Campas e o destaque que tem chamado a atenção no começo da pré-temporada. Tudo isso no oferecimento da KTO. KTO.com, te registra lá, usa o meu código promocional Diogo Rossi e vamos dar uma brincada, 20% de bônus no primeiro depósito. Galera, neste início de pré-temporada há um nome que tem se destacado. E ele não é nem de perto aquele que o torcedor pensava ou imaginava no começo do ano. Estamos falando de Gustavinho, o Gustavo, meia de 21 anos, contratado por empréstimo junto ao América. Ele tem chamado bastante a atenção do técnico Renato Portaluppi nas atividades que acontecem no CT Luiz Carvalho. Ele é um jogador que tem conseguido ocupar o seu espaço. Foi assim no primeiro jogo treino contra o Concórdia e depois também no jogo contra o Novo Hamburgo. Ele foi reserva no jogo contra o Novo Hamburgo, mas atuando pelo lado direito, assim como fora também titular contra o Concórdia, atuando na mesma função. Neste momento, enquanto o Grêmio espera por Michael, é Gustavinho que vai começando a ganhar oportunidades neste setor. Renato gosta muito do jogador e tem chamado a atenção a participação deste atleta como uma opção ao treinador. O segundo assunto é Cristaldo e Carbajo no banco de reservas? Pois é, nos primeiros trabalhos os dois jogadores ficaram no banco. Foram opções ao time considerado titular escolhido pelo técnico Renato nas atividades. Mas há uma explicação. Em entrevista à confraria do Pedro Ernesto na Rádio Gaúcha, o vice de futebol do Grêmio, Paulo Calef, disse que neste primeiro momento os dois jogadores em especial estão se adaptando fisicamente e também ao futebol brasileiro, especialmente a questão física. No caso do Cristaldo, o jogador argentino vinha de uma metade de temporada no futebol argentino. A carga e o estilo de trabalhos físicos são diferentes daquele que ele de fato vinha trabalhando e vinha sendo colocado no seu estilo de jogo. Então o Cristaldo está se adaptando a este estilo. E o Carbajo é um jogador que tem menos tempo de atividade física do que os seus companheiros. Vamos lembrar que o Carbajo foi anunciado antes do fim da primeira leva de treinamentos, mas só começou as atividades de fato na segunda leva. Então é um jogador que ele vem antes, ele começa ali, mas aí ele dá aquela travada de 10 dias e depois precisa estar no mesmo nível físico dos seus companheiros. Então sim, nos primeiros jogos não é de se descartar que os dois comecem no banco e os dois aos poucos estejam ganhando minutos e também oportunidades para estarem à disposição. O mesmo não acontece, por exemplo, com jogadores como o PP e o Reinaldo, que são atletas que estão desde o início e fisicamente têm condições. O Fábio, no futebol francês, também vinha jogando e aí é mais fácil de se adaptar porque a carga do futebol europeu é próxima ou até superior, muitas das vezes, à do futebol brasileiro. No caso do Luis Soares é muito específico. A última partida dele foi dia 2 de dezembro. Depois ele ficou trabalhando a parte física por conta. Nunca chegou a de fato estar de férias sem qualquer tipo de atividade. Então por isso ele tem esta questão da adaptação mais prática. E o próprio deixou bem claro que não precisa de uma adaptação ao futebol brasileiro. Por fim, surge a oportunidade então para Campas, autor de 2 gols nos 2 últimos jogos treinos. Mas o futuro de Campas está definido. Mesmo que no início desta temporada Campas esteja demonstrando que tem capacidade técnica, assim como outros jogadores, ele ainda está nas possibilidades de saída.
Hoje eu conversei com um importante dirigente do Grêmio perguntando se havia a possibilidade de se alterar o destino do Campaz. Não, situação inalterada. Campaz é, como outros atletas, negociável neste momento e pode deixar o tricolor, por diversas circunstâncias. Primeiro, para deixar de onerar a folha que está elevada. Segundo, ele é o 6º estrangeiro que o Grêmio tem no elenco. E hoje o tricolor não pode utilizar mais do que 5, assim como nenhum outro clube do futebol brasileiro em competições CBF. E isso engloba o Campeonato Gaúcho, a Recopa, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. E o Grêmio vê neste momento que é melhor emprestar o Campaz ou até vendê-lo, se aí sim houver uma proposta significativa. Até aqui as propostas não agradaram o Grêmio e aí obviamente ele foi ficando. Amanhã um vídeo sobre a lista dos jogadores que podem deixar o Grêmio, valores e quais são eles, porque começa agora uma nova fase dentro da equipe gremista. Deixa o like, te inscreve e ativa as notificações. Até a próxima. Um grande abraço. Fui!